Terra Firma! Olá pessoal, sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você em primeiro lugar para deixar o like, o dislike, vir participar da comunidade Terra Firmeza, ser mais um aqui, acionar sininho, acionar notificações. E hoje eu recomendo Netflix, o documentário chamado Atrás da Estante, conhecido em inglês como Circle of Books, que é um livro, né, um documentário que ele vai contar a história. Ele é dirigido pela Rachel Mason, ele é de 2019, ele tem 1h30 mais ou menos, e ele vai contar a história da livraria chamada Circle of Books, que tinha no bairro de Silver Lake, em Los Angeles. Por que ela ficou famosa? Ela era gerenciada por um casal de judeus, tá? É muito importante falar que eles são judeus, porque você vai ter um impacto depois na vida deles em função disso. Eles tinham uma livraria gay. Então eles tinham uma livraria, e essa livraria começou a vender material adulto, né? De conteúdo pornográfico. Então eles começam a vender revistas, né? Aí vai contar a história deles. Eles tiveram essa livraria durante 40 anos. E esse documentário, ele vai começar a partir do momento que a livraria vai fechar. Então ele vai documentando os últimos dias de funcionamento da livraria e eles vão contando a história da livraria. Por que eles vão contar a história da livraria? Porque essa livraria ela foi muito importante na cena gay. Ela vira um ponto de encontro, então eles começam a vender material erótico, livros, começam a vender filmes, eles começam a produzir filmes, então eles começam a investir em filmes para o público gay, e eles vão virar grandes produtores e distribuidores de material de pornografia gay. E eles vão se tornar uma referência dentro da comunidade gay. Só que ao mesmo tempo, eles eram pessoas importantes dentro da comunidade judaica, que não sabiam o envolvimento deles com esse tipo de negócio, que eles militavam nesse ramo. E ao mesmo tempo, você vai ter a história do movimento gay sendo contada através da livraria. Havia uma perseguição muito forte sobre a comunidade gay, aí até então não era chamada de LGBTQIA+, né? Eles trabalhavam muito com o pornô gay masculino, tá? O público deles, prioritariamente, é o pornô gay masculino. E aí, eles vão contar, através do documentário da loja, você vai conhecer a história do movimento gay, as lutas do movimento gay, a história do movimento da indústria da pornografia, como que ela vai se desenvolvendo, os tipos de produções e tal, até que no final dos anos 70 e começo dos anos 80, você vai ter a AIDS chegando e acabando com essa comunidade. Então eles vão contar a história de quantas pessoas que eles conheceram que morreram em função de AIDS, como que isso destruiu o mercado, como que aí eles vão ter como que eles vão passar, todo o preconceito que vai ter, e é interessante porque eles não tinham nenhuma relação de militância do ponto de vista sexual deles. Eles eram um casal hétero, com filhos héteros, e que eles vão... na verdade vai ter um lance. O filho deles é gay. E ele tinha muita dificuldade de contar para a mãe que ele era gay depois, lá na frente e tal. E era muito contraditório isso, porque assim, como que você tem uma loja que trabalha com esse conteúdo, você trabalha com essa comunidade, você tem uma relação muito forte com essa comunidade, e você tem medo de sofrer preconceito, de ser preconceituoso com o seu filho. Então é muito interessante o modo como é narrado, a edição, ele é editado mesmo,
A produção é do casal que participa lá. Eles são duas figuras, assim. A mulher e o tiozinho, assim, a mulher é a Rachel Manson, né? E o Barry Manson também, que é uma figuraça, assim. E você vai entender, então, o impacto da AIDS na comunidade gay. Acho que o principal momento do documentário, além de contar a história de perseguição, porque ali o que acaba virando o Circle of Books? Um ponto de encontro da comunidade gay. Então havia muito preconceito com o negócio deles, havia muita perseguição, principalmente com as pessoas que trabalhavam lá e que frequentavam lá, porque durante muito tempo a polícia perseguia, né, as pessoas gays, os homossexuais, e vai mostrar como que eles acabaram sendo membros dessa comunidade e atuando nos direitos dos gays, no combate ao preconceito em relação à AIDS. É muito legal, é muito interessante, principalmente essa parte assim que conta essa história. Eu falei em alguns vídeos aqui, eu falei do vídeo do Klaus Nomi, por exemplo. É muito legal você poder assistir esse documentário para entender melhor como é que vai ser esse tipo de perseguição e contextualizar o que aconteceu com o Klaus Nomi. Como, por exemplo, no documentário do Andy Warhol também, que você vai entender através desse documentário o medo que as pessoas tinham. Porque a AIDS, a princípio, ela começou a ser chamada de câncer gay. Ou seja, só homens gays tinham isso. E nos Estados Unidos, principalmente, foi visto como, principalmente no cinturão evangélico, ele foi visto como uma punição de Deus às pessoas gays, às suas perversões e tal, que era um jeito das pessoas aprenderem que ser gay era errado e tudo mais. E eles vão combater isso de uma maneira muito interessante. Aí você vai ter o último momento, que vem o advento da internet, e ela começa a destruir esse tipo de negócio. Eles tinham uma locadora com uma banca, né? A livraria deles era uma locadora com uma banca, duas coisas que a internet destruiu como forma de comércio, assim. E essa é outra parte interessante também, ver como eles... E é doido, assim, eles abrem caixas, né, de DVDs, assim, fala assim, ó, isso aí hoje a gente não consegue vender. É doido. Tem uma hora quando eles estão no finalzinho do documentário, durante o documentário é o que eu falei, eles estão limpando a loja para fechar a loja, depois de 40 anos. E eles não conseguem achar para quem entregar isso, né? Tipo, uma caixa gigante do mesmo filme gay lá. Então, tipo, ninguém tem interesse de comprar e eles indo jogar fora. Isso ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado onde você vai jogar, porque você vai jogar um material pornográfico lá e vai saber quem vai pegar e o rolo que pode dar para você. Então ele vai mostrar duas histórias paralelas. A história do movimento gay e as suas lutas, né? Do como foi difícil, né, ter essa aceitação que a gente tem hoje. A gente está muito além ainda do ideal, né? Ainda existe muito preconceito, mas você vai ver coisas lá assustadoras. E ao mesmo tempo, eles vão contar umas histórias lá que o bicho pegava ali, eles usavam meio a loja, principalmente quando o casal não estava lá, para ser ponto de pegação, assim, tinha um beco ali atrás que coisas muito loucas aconteciam. Então você tem os depoimentos de ex-funcionários, né, do pessoal que frequentava lá. E é muito triste, tem uma hora assim que ela começa a olhar o catálogo que eles tinham, e ela começa a falar, ó, esse morreu, 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 tudo morreu de AIDS, né? Pessoas da loja, funcionários da loja. Então ela começa a mostrar uma quantidade de gente que morreu justamente nesse momento da explosão da AIDS nos Estados Unidos e no mundo, mas principalmente ali naquela região deles, e a necessidade que eles tiveram de ir atrás disso. E ao mesmo tempo, como se tornou impossível você ter uma livraria, ter vender DVD nesse mundo de internet e do streaming que ficou impraticável e eles não tinham mais como conseguir manter esse negócio. Muito legal, muito interessante, vale a pena dar uma olhada. Esse documentário, ele é muito mal ranqueado na Netflix, ele dá lá 57% de aprovação. Mas o que acontece? Você entende que muita gente dá nota negativa
sem necessariamente ter assistido, com os olhos do preconceito. Ah, gay do caramba, aí e dá a avaliação negativa. Mas o documentário, ele é muito bom e ele é muito interessante. As histórias, lá, o modo como ele é narrado, vale a pena dar uma olhadinha. Beleza? Então eu recomendo Circus of Books ou Atrás da Estante, como tá lá na Netflix. Muito interessante, tocante, assim, e você vai vendo como eles, não sendo gays e sendo negociantes, os problemas que eles tiveram com isso, porque eles tiveram que lidar com os próprios preconceitos deles. E em alguns momentos você vê que é muito difícil a pessoa não ser preconceituosa, e ela tem que lutar, ela tem que olhar para aquilo ali e falar assim, por que que eu estou agindo contra isso? Por que que eu estou vendo isso como um problema, né? Vamos lá pro poema. O poema é Entre o Prazer e a Felicidade, que é muito louco, assim, ele vai meio que retratar. Aqui eu vou falar de uma outra relação do prazer e da felicidade. Deixa eu falar, muitas vezes confundimos erroneamente esses gêmeos de olhos diferentes um com o outro. O prazer representa apenas um momento e a felicidade é a percepção dele. Porém, a busca do primeiro, feito sem parâmetros ou senso, pode inevitavelmente levar ao desencontro do segundo. A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com prazer e felicidade, entender as duas coisas. A felicidade é nesse momento, eu tenho que descobrir que eu estou feliz agora. E às vezes, no prazer que eu sinto nesse momento, eu quero prolongar esse prazer de uma maneira infinita. E aí eu caio na principal armadilha do prazer, que é trazer infelicidade. Eu só querer aquele prazer. Droga, sexo, comida, Deus. Eu crio uma obsessão em torno disso e eu viro refém dela. E aí eu não consigo ser feliz, porque eu não consigo desfrutar disso, porque eu só estou querendo ter prazer e a minha vida toda vai em função disso e eu perco todos os parâmetros das outras coisas que dão a dimensão desse equilíbrio. Diz aí, você já assistiu esse documentário? Ficou interessado em assistir? Esqueci de falar alguma coisa? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, vem participar da comunidade Terra Firmeza, me dê este prazer e me faça feliz. Vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.